a nos reunir para dar continuidade a este processo, este itinerário, que nos permite formar-nos na sinodalidade e nos situar no espírito desta necessária reforma, desta necessária vida em missão. Hoje vamos aprofundar um pouco essa parte do documento que nos coloca diante da importância da formação. Gosto de pensar que nos formamos para sermos melhores testemunhas. Não nos formamos necessariamente para saber mais, para ter mais títulos. Nos formamos para um melhor anúncio, para um melhor serviço, para uma maior lucidez que nos permita descobrir nos sinais dos tempos o que é que Deus quer de cada um de nós. A formação é um processo, e é um processo que busca, fundamentalmente, transformar a humanidade e a espiritualidade. O Papa Francisco costumava dizer que em todo o processo formativo devem convergir 3 linguagens: a cabeça, o coração e as mãos. E para formar discípulos missionários que pensem, que sintam, que ajam em harmonia com o Evangelho e com a realidade, precisamos de formação. E precisamos de uma formação integral, pessoal, comunitária, profundamente enraizada nesta experiência tão profunda da amizade com o nosso Deus. Por essa razão, todo esse processo sinodal e contínuo vem nos convidando de forma muito clara e enfática a cuidar da formação integral de todos os membros do povo de Deus, especialmente na sua dimensão de sinodalidade missionária. O que está em questão, então, é que, como igreja, como povo de Deus, possamos oferecer esses caminhos de formação permanente em todos os contextos, no contexto local, no contexto regional, no contexto mais amplo de toda a igreja, e por meio de diferentes meios, presencialmente, virtualmente, mas sempre promovendo a formação. E é necessário enfatizar que a formação precisa ser adequada, precisa ser contextualizada, não apenas técnica, mas uma formação capaz de explorar também fundamentos teológicos, bíblicos, espirituais. Todos nós, os batizados, precisamos de uma formação fundamentalmente para o testemunho, para a missão, para a santidade, para o serviço, para a renovação, para a necessária reforma, que também destaca essa necessidade que todos temos de nos sentirmos mais corresponsáveis. Por isso, a formação é o que pode ajudar a todos nós, a todas as pessoas nas diferentes etapas da vida, crianças, jovens, adultos, idosos, para que possamos viver a plenitude da missão. Para poder viver a plenitude dessa missão, todos nós precisamos de uma formação adequada, antes de tudo, nessa experiência da liberdade, de nos sentirmos filhos e filhas de Deus, chamados a esse processo de seguir Jesus. E seguir Jesus supõe que nos tornemos como especialistas nessa dimensão contemplativa, na oração, na disponibilidade para reconhecer nos sinais dos tempos e, sobretudo, no rosto dos mais pobres. Qual é essa lição fundamental que Deus tem para nos dar? Todos sabemos que a sinodalidade implica, portanto, uma profunda consciência vocacional e missionária, mas que também implica um estilo que precisa ser renovado e renovado na maneira de estabelecer os vínculos, as relações, os encontros, na maneira de gerar também essa dinâmica estrutural e circular da nossa igreja. E nesse sentido também precisamos nos formar para as dinâmicas participativas, nos formar para o discernimento, para a escuta, porque o que está em jogo é criar uma cultura, e uma cultura que deve ter a formação como centro de seus processos. E isso pressupõe que nos acompanhemos, é preciso ir além do teórico, requer que façamos essa experiência de 2 em 2. Só a consciência de que a formação no estilo sinodal da igreja também vai promover essa acolhida, essa vivência dos dons recebidos no batismo, que são diferentes, assim como também os talentos. Somente essa consciência pode fazer com que frutifique a experiência de que tudo o que fazemos como povo de Deus deve redundar no bem de todos e que, por isso, não pode haver talentos ou dons, não pode haver ministérios ou serviços que fiquem ocultos ou que dentro da igreja permaneçam inoperantes.
Este sínodo, este processo sinodal, foi muito reiterativo na consciência de que a formação do discípulo missionário, assim também nos dizia Aparecida, começa com a iniciação cristã e que aprofunda suas raízes nos processos de iniciação cristã. Na história de cada um de nós está, a vivência do encontro. Encontro com inúmeras pessoas, com grupos, com pequenas comunidades que contribuíram para nos introduzir na relação com o Senhor e também na experiência da comunhão com a Igreja. Todos nós tivemos a experiência de pais, padrinhos, avós, madrinhas, catequistas, educadores, animadores da liturgia, pessoas que também nos ajudaram nesse processo para que nossa fé cresça, para que nossa espiritualidade cresça e se traduza em uma maneira de nos posicionarmos no mundo. Esse modo que está no fundo do processo sinodal, que é o modo de Jesus. Todo esse processo vem nos recordando a importância que tem, por exemplo, a família nos processos formativos, ou a importância das pequenas comunidades, das paróquias, das associações, dos institutos, dos movimentos, dos seminários, das universidades. Toda instância eclesial deveria ser um laboratório de formação e hoje, de maneira especial, de formação em sinodalidade. Essa formação que somos chamados a viver de maneira compartilhada. Todos os batizados, a partir da experiência de que para nós o horizonte deve ser compreender, mas também deve ser praticar uma formação específica, uma formação necessária. Cada ministério requer um tipo de formação, cada serviço requer uma formação específica. Os diferentes estados de vida, as diferentes vocações que temos, requerem uma formação determinada. Uma das convicções mais profundas que tenho neste momento da minha vida é que a formação em chave cristã precisa ser sólida, mas não pode ser rígida. Deve haver flexibilidade, deve haver abertura ao espírito, deve haver capacidade de escutar esses clamores que nos mobilizam. Hoje, mais do que nunca, estamos ávidos por fazer perguntas e pode ser que não tenhamos todas as respostas, mas é necessário que façamos perguntas que nos impulsionem e nos levem um pouco mais além. Todo o processo e também o documento final do Sínodo nos pede uma revisão de nossos processos, programas e meios para a formação. É insistente, por exemplo, na necessidade de revisão da Ratio Fundamentalis para os sacerdotes, para que possa incorporar toda essa formação nos seminários, essas solicitações que o Sínodo fazia. O pedido, por exemplo, da presença de mulheres nos processos formativos, a necessidade de formar mais para a participação, para a escuta, para o discernimento, a necessidade de que a formação seja contextualizada, que não seja excludente, que não forme elitismos. E, nesse sentido, revisar também essas bases antropológicas de todos os processos formativos para que realmente sejam significativos e pertinentes neste momento da história. É importante, então, que como igreja continuemos nos perguntando como oferecer formação específica, formação contínua, formação adequada a todas as pessoas, independentemente da responsabilidade que tenham na igreja. Mas esta conjuntura eclesial exige que aqueles que trabalham com menores ou que trabalham com adultos vulneráveis possam ter uma formação que os capacite a desenvolver essas competências, que também os levem a captar os sinais. Diz o documento: sinais que muitas vezes são silenciosos e que nos evidenciam o drama de quem está precisando de ajuda, de quem está precisando de cuidado, proteção ou restituição de seus direitos. Hoje, mais do que nunca, a experiência de nos sabermos convocados por Jesus a continuar trilhando os caminhos da sinodalidade, da missão, da reforma, deve nos conduzir à formação, a priorizar o estudo, a reflexão, o discernimento, a priorizar tudo o que nos permita ter experiência de Deus e, a partir dessa experiência, então, poder nos capacitar para sermos melhores testemunhas. Hoje, mais do que nunca, no espírito da sinodalidade, é urgente que todos nós nos formemos em uma eclesiologia que estruture um modo de ser e de estar especificamente no mundo. Um modo que nos torne mais aptos para participar,
para dar a nossa palavra, para nos posicionar com transparência, para prestar contas, para ajudar a impulsionar a necessária reforma a qual nossa igreja está sendo convocada pelo Espírito. A igreja precisa de nós, discípulos e missionários. O discípulo escuta, discerne, o missionário se oferece, se entrega, doa a totalidade da vida. Todos devemos nos formar. A sinodalidade exige isso.